Olá, Mikael aqui no Sobre o Escrito mais uma vez. Hoje eu vou dar dicas para você poder ler mais. Na verdade, esse vídeo era para ter uma outra configuração. Eu me propus a responder e comentar aquela polêmica que surgiu na internet esses dias aí atrás, no Twitter, se existia literatura ruim e se existia literatura boa. Eu gravei uns 2 ou 3 vídeos sobre esse tema e não tem jeito, toda vez que eu olhava para aquele vídeo, estava arrogante. Porque não tem como a gente sair dessa coisa de olhar para o gosto literário do outro tendo o nosso próprio gosto como um padrão ali inatingível, sabe? Um pouco dessa condição humana mesmo de pensar que o que eu faço é certo e que o outro faz é errado. E eu tentava falar, e não dava certo, até que teve uma frase do Ricardo Rodrigues, ele é um jornalista também, e ele falou assim: num país como o Brasil, em que se lê tão pouco, a gente tinha que celebrar qualquer tipo de leitura, e isso é muito verdade, sabe? A gente tem as pesquisas aí do Instituto ProLivro que mostram que 30% dos brasileiros nunca compraram um livro, 56% é leitor, e em 2011 esse índice era de apenas 50%, então realmente a gente tem que celebrar que tem gente lendo, não importa o que, e é por isso que eu resolvi mudar o foco dessa discussão. Eu acho que eu contribuo mais, ao invés de ficar discutindo isso, até porque não existe essa coisa de literatura boa, leitura ruim, sabe? Achei que a gente já ia ter andado um passo a mais sobre isso. Então hoje eu vou falar um pouco do meu histórico como leitor e vou dar dicas para você que está querendo aumentar o seu nível de leitura, a quantidade de livros que você lê durante um ano, ou mesmo a rapidez que você lê. Começando sobre um pouco da minha história, eu já comentei isso daqui, vou comentar quantas vezes quiser, porque às vezes as pessoas chegam e conhecem apenas o canal e vê os livros que eu tô lendo também lá pelo Sobre o Escrito. Já teve gente perguntando se eu leio desde criança, e não, gente, eu não era leitor até chegar na faculdade. Então, até os meus 18, 19 anos eu não lia nada. Então, mesmo pra gente tirar essa imagem já, sabe, quebrar esse mito de que existe um tempo certo para você começar a ler, para você não começar a ler, né, que é aquele ponto que a partir dali você não vai mais se tornar leitor. Não, isso é mentira. Então eu comecei a ler e vamos lá que eu quero dar algumas dicas para você que eu fui usando para aprimorar. Algumas eu desenvolvi, outras eu peguei de outras pessoas para aprimorar o meu nível de leitura e deu certo para mim, eu acho que pode dar certo para você também. Dica essencial: se você quer ser um leitor, leia. É básico, mas é verdade, porque não adianta você querer ser um leitor se você não dedica o seu tempo e a sua energia para o ato de ler, né? Ler é um exercício, assim como um exercício na academia, você está lá e tentando fortalecer o seu músculo. Quando você vai ler, você vai fortalecer o seu cérebro, entendeu? E não é assim de uma noite para o dia, não, é bem lento. Se você entra na academia, na primeira semana que você vai fazendo aqueles exercícios, seu corpo não fica assim dolorido, você quer desistir, aquilo é difícil, enfim. Da segunda semana em diante, você já faz os exercícios com mais facilidade. Da terceira semana em diante, você já está gostando daquilo. E vai chegar num ponto que o dia que você não fizer aquele exercício, que na primeira semana te fez doer o corpo inteiro, que você pensou em desistir, você vai sentir falta daquele exercício. Não é assim que funciona? Com os livros é a mesma coisa, gente. Então, se você quer ler, você tem que se deixar levar por esse hábito, entendeu? Por esse exercício de pegar um livro, abrir, olhar, tentar entrar, ler aos pouquinhos, sabe? Porque é mesmo um treino assim diário que a gente vai fazendo para você realmente se sentir um leitor. Outra dica: você tem que aprender a se experimentar. Simplesmente isso, sabe? Você que já é um leitor e gostaria de ler mais, ou você que não é leitor e quer ler, vai se experimentando. Se coloque alguns desafios. Fala assim: esse livro aqui não tem um tema que normalmente me comove não, que me atrai, mas eu vou dar uma chance para esse livro aqui. Ou então, se você terminou de ler um livro e ao invés de você pegar um outro que é exatamente igual àquele, você pode ler também, você pode ler quando você quiser, mas entre esses dois, coloca um outro um pouquinho diferente, que vai um pouquinho para frente, assim, sabe, dá um passo a mais naquele tipo de leitura, naquele tipo de narrativa, ou muda um gênero. Você acabou de ler um romance policial,
bota alguma coisa ali, uma ficção científica, ou então você pode colocar uma biografia, sabe? Vai tentando fazer essas alternâncias assim para você ser um leitor que tem uma experiência, entendeu? Porque depois de, por exemplo, 15 anos de leitura, você olhar e ver uma coisa completa assim, uma coisa complexa, uma coisa diversificada, que é o seu histórico de leitura. Então, fica essa dica também para você ser uma pessoa que se coloque alguns desafios pessoais, viu? É você que decide de acordo com você mesmo, na hora que você quiser, mas não deixe de ir se experimentando, porque quando você percebe que vai avançando, é muito bacana. E aí você olha para você há um ano atrás e você pensa, olha o que eu já fui para frente, sabe? O que eu cresci assim na questão de leitura, enfim. É uma boa dica para você pegar cada vez mais esse gosto e ver que essa é a vantagem da literatura, né? Você vai crescendo e também crescendo como leitor. Faça metas. Meta de leitura, seja assim, vou ler tantas páginas nesse dia, ou vou ler tantas páginas nessa semana, nesse mês. Eu não gosto de metas a tão curto prazo assim, mas eu gosto de metas anuais. Começou com uma bobeira, de uma vez que eu comecei a anotar os livros que eu ia lendo, criei uma lista e chegou um ano que chegou 31 de dezembro, eu olhei e o meu ano estava completamente ali na minha mão, sabe? Imagina só, eu olhei e eu fui me conhecendo assim, através daqueles livros, daquelas leituras que eu fiz ao longo do ano. Eu fui vendo o meu avanço e aí no ano seguinte eu pensei, se eu li X, no ano que vem eu vou ler pelo menos X mais 1. Porque eu já mostrei para mim mesmo que eu sou capaz de ler essa quantidade de livros neste ano, ou você pode colocar também essa quantidade de livros por mês, páginas por semana, né? Se você chega numa meta, você consegue um pouquinho mais para frente. Use cada tempo do seu dia disponível para leitura. Eu leio no ônibus, as pessoas acham isso um absurdo. Como você consegue ler? Acostumei, gente. É muitos anos que eu vou lá lendo cada vez um pouquinho mais. No começo eu ficava um pouco enjoado, mas hoje eu já acostumei. E hoje eu descobri que ler em pé no ônibus é melhor que ler sentado. Você acredita nisso? Porque você vai mais acompanhando o movimento do ônibus do que quando você está sentado. Então, dá aquela sacolejada assim, sabe? Quando você está sentado, de pé não tem nada disso. Vou lá, cheguei no ônibus, pode estar lotado o que for, chego no meu lugarzinho, tiro o meu livro, seguro assim na mão, seguro aqui na barra do ônibus e vou. Não tem jeito. E assim, são 10 minutos da minha casa, 10, 15 minutos da minha casa para o trabalho. E de volta, mais ou menos meia hora, 40 minutos. É meia hora, 40 minutos por dia que eu tenho garantido de leitura. Olha que bacana. Porque aí se você só tiver 10 minutos, né, durante o seu dia a dia aí, no seu cotidiano, se você só tiver 10 minutos de leitura por dia. Se você ler 10 minutos hoje, lê mais 10 amanhã, mais 10, mais 10, mais 10, chegar no final do mês, você vai ter um mês de muitos 10 minutinhos ali de leitura e você vai estar cada vez mais próximo de terminar aquele livro do que você estaria se não tivesse lido os 10 minutinhos, pensando que só 10 minutos não fazem nenhuma diferença no seu dia a dia, entendeu? Outra coisa, sempre leia antes de dormir. É um exercício ótimo. Primeiro porque se você desliga o celular, desliga a televisão, vai para sua cama e ainda tem uma pausa para você pousar os seus olhos nas páginas do livro ou então no Kindle porque não tem reflexo, né? Não tem luz, é muito bom porque o seu olho descansa, vem o sono, porque sono de leitura é tão gostoso, a gente se aproveita tanto, e aí você pega e dorme, que for 5 minutinhos na sua noite, sabe? Mas se você criar esse hábito, também é o mesmo esquema, 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã, e no fim de um mês você tem um avanço muito bacana na leitura que você estiver fazendo. Fale sobre livros com outras pessoas e você vai descobrir como que o prazer e o amor pela literatura é compartilhado, entendeu? Não tem coisa melhor do que você estar conversando com uma pessoa, até porque se você se tornar um leitor, você vai ter assunto assim para uma vida, né? Se você vai falar com alguém sobre um livro e você vê as impressões daquela pessoa sobre o livro, aí você tem algo diferente para compartilhar e contribuir com aquela pessoa. Quando vê, gente, passou 2 horas, vocês estão falando sobre aquele livro e sobre as impressões e sobre as ressonâncias que aquela leitura, aquela narrativa, os personagens foram assim transbordando dentro de você e da outra pessoa, e isso acaba criando um vínculo muito bacana. Então fale
de livros com as pessoas, principalmente com pessoas que gostam de ler, que vão trazer essa mediação para você das leituras e você vai conseguir aproximar mais algumas narrativas do seu dia a dia, enfim. E se não for pessoalmente, que seja pela internet, veja vídeos sobre livros, mesmo de livros que você ainda não leu, mas quer ler, sabe, para se interessar, para saber se aquilo ali vai mesmo te trazer alguma coisa. Pode ler também crítica, tem muitos blogs que escrevem sobre literatura, sabe, isso é muito bacana. Então comece a conversar sobre livros e trazer a literatura também como um assunto para as suas conversas do cotidiano, do cafezinho na hora lá do intervalo do trabalho, no almoço, enfim, com seus amigos. Tente tornar a literatura o seu assunto aí também, um dos principais. Tente entender o contexto das leituras que você está fazendo, seja qual for a leitura. Antes de você começar a ler, tente entender, bom, eu estou me colocando agora uma leitura que deixa eu ver, é do Brasil de 1930. Tenta dar uma entendida na atmosfera, o que era o Brasil em 1930, se precisar faça umas pesquisas, ou não, vou ler um clássico e é lá na Rússia de 1800, nossa, eu nunca vou me identificar com isso, eu não conheço as coisas da Rússia, provavelmente não mesmo, mas você tem aí o Google cheio de imagens para dar uma ajuda para a sua imaginação. Acho que é isso mesmo. Você dá uma ajuda para a sua imaginação para a coisa não ficar muito complexa. Então, eu lembro uma vez que eu fui ler Morro dos Ventos Uivantes. E a Emily Brontë fazia umas descrições da paisagem lá. E eu nunca fui ao Reino Unido, gente, eu não sabia nada. E ela sempre falava de uma charneca, que a tradução para o português ficou charneca, não li no original, então não sei o que é. E eu, gente, o que é charneca? O que é charneca? O que é charneca? Fui procurar uma imagem, aí é um tipo de propriedade, que tem um tipo de relevo, que tem um tipo de clima. Aí você vê umas fotos do Reino Unido. Aí eu olhava assim, o céu normalmente estava cinza. Então você vai pegando alguns elementos visuais assim para você ajudar a sua imaginação na hora de construir aquela história, para você não falar assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada do que está falando aqui. Mas às vezes você também está só precisando de algumas referências a mais e não sabe. Então faça umas pesquisas, sabe? Se tiver difícil, você começa a dar uma olhada até chegar ao ponto em que você não vai precisar pesquisar mais tanto. Por quê? Porque você já vai ter um histórico de leitura que você vai conseguir se apoiar. Do tipo, esse livro aqui, da Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, se passa mais ou menos naquele outro lá que eu li há uns 2, 3 meses. Então, você relaciona um pouco as sensações e as imagens, né, que você criou na sua imaginação. Essa é uma dica muito importante, tá? Ande sempre com um livro. Isso acaba também ligando lá com a dica do use o maior tempo possível ali que você tiver, qualquer intervalinho, mas se você estiver andando com o livro na bolsa, não deixar ele em casa, você andar com ele, colocar ele perto de você para andar com você pela cidade. Se você for numa lotérica e tiver uma fila, você pode sacar seu livro, sacar é ótimo, você pode abrir o seu livro e começar a ler 2, 3 pagininhas enquanto está esperando acontecer alguma coisa lá na fila e você ser atendido. Se você vai ao banco, se você está andando de táxi, qualquer lugar e momentinho ali que você tiver à disposição, você sabe que está com o seu livro perto de você. Ou então se você for fazer uma viagem, gente, viajar e ler durante a viagem é tão gostoso, sabe? Tenha esse hábito de andar com o livro perto de você. Acostume, tenha a sensação do livro físico concreto, né, impresso assim, junto de você, manuseie ele e coloque todas essas sensações assim para cada vez mais perto de você e da sua vida. Aí você vai acostumando e vai aprendendo o que é ter a literatura no dia a dia. É isso mesmo, é ser rato de biblioteca, é ser rato de livraria e andar sempre com um livro no bolso, na bolsa ou então embaixo do braço para tudo quanto é lugar que você for. Até o dia que você sair de casa sem o livro e você vai sentir que tá pelado na rua, assim, uma sensação muito estranha, gente. Visite livrarias. Hoje em dia a gente só tem livraria, às vezes mesmo dentro dos shoppings, né? Então vai no shopping, passa na livraria. Coloca a livraria ali como o seu ponto obrigatório daquela visita no shopping, entendeu? Passe lá, mesmo se for para você dar uma olhada, se não quiser comprar nada naquele dia, dá uma passeada, tente pegar um pouco da energia do lugar, dá uma folheada em alguns livros, comece a olhar alguma coisa para você querer comprar no futuro, ou mesmo se você sentiu aquela vontade de levar aquele livro, leve, sabe? Isso é um exercício muito bacana. Vai para a livraria às vezes também,
sem ter nada para comprar. Simplesmente, às vezes me vem uma vontade assim de ir para a livraria. Eu vou lá eu descubro alguma coisa bacana e eu nunca volto com alguma coisa ruim. Eu nunca volto senão com uma coisa nova para as minhas leituras, para minha estante e para esse meu histórico de leituras. E por isso eu digo, não tenha medo do livro, não tenha medo dos autores. Eles são sempre assim, amigos, seus amigos que estão querendo te contar uma história. Nada além disso, entendeu? Bom, essas foram as dicas que eu tinha para dar para vocês, dicas que funcionaram comigo. Eu acho que também pode funcionar com qualquer pessoa que tiver a fim de entrar mais no mundo da literatura, que só tem coisa boa para oferecer pra gente. Então eu acho que é uma forma diferente que eu posso contribuir com essa discussão sobre a literatura, né? Ao invés de ficar gastando meu tempo assim sobre se é ruim ou se é bom, né? Eu acho que a gente tem que passar isso um pouco à frente e espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dica a mais, vamos compartilhar aqui, tá? Comente nesse vídeo, dê o joinha se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui e de me seguir lá no Instagram, @sobreoescrito. Beijo e até a próxima!